Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre o assunto da semana: a prisão do Fabrício Queiroz, assessor do ex-deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador em Brasília. O Fabrício Queiroz está sendo acusado pelo Ministério Público de fazer parte de um grupo de pessoas que se utilizam de meios ilícitos para obter vantagem, em que o pagamento que recebiam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro era dividido, em que parte era entregue a Fabrício e no final destinada ao deputado Flávio Bolsonaro, na época deputado. Acontece que, quando o Fabrício foi preso, ele foi preso em São Paulo, na casa do advogado Frederic Wassef. E a discussão é que teria cometido o advogado algum tipo de crime por ter Fabrício sido encontrado na sua casa? Essa é a questão. O advogado alega que o Fabrício não estava sendo procurado, não tinha mandado de prisão, muito menos de condução, para que ele fosse depor perante o Ministério Público ou outra autoridade competente. Ocorre que Fabrício, em verdade, foi por diversas vezes chamado para comparecer no Ministério Público e não foi. Mas, segundo a alegação do advogado, ele prestou em todas as oportunidades as justificativas para não ir lá depor. Ora ele estava doente, ora ele estava operado e assim sucessivamente. Nesse ínterim, ele foi para São Paulo e lá ficou hospedado na casa do advogado Frederic Wassef. Muito bem. A pergunta que não quer calar é: teria o advogado cometido algum tipo de crime sujeito à sanção penal? Bom, se formos analisar pelo lado criminal da coisa, poderíamos dizer: o artigo 348 do Código Penal diz que comete crime aquele que auxilia a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime em que é combinada a pena de reclusão. Mas acontece que o advogado alega que ele não praticou esse tipo de ação porque o Fabrício não estava sendo procurado pela Justiça. Mas Nelson Hungria, em seus comentários ao Código Penal, diz que não é preciso estar sendo procurado pela Justiça. Basta que o agente tenha conhecimento de que aquela pessoa vai ser procurado pela Justiça. É aí que reside a questão. Se nós analisarmos pela letra fria da lei, assiste razão ao advogado, porque o Fabrício não tinha até aquele momento nenhum mandado de prisão, nem de perseguição, nem de fazer com que ele fosse levado à presença de qualquer autoridade. Nesse sentido, cabe registrar que, de fato, até agora, salvo o melhor engano, a denúncia propriamente dita não foi ofertada. Quanto à condição ética do assunto, merece respeito que diz a OAB que o Código de Ética da OAB diz que não pode, em hipótese nenhuma, o advogado praticar nenhum ato que seja contrário aos interesses do seu cliente. E sendo assim, como poderia o advogado Frederic Wassef fazer a entrega de Fabrício de forma voluntária às autoridades que sequer estavam procurando? É o que se discute muito pela seara jurídica e vai ser muito tempo ainda o assunto da semana. Eu sou Geraldo Rodrigues e esse é o canal Direito pelo Direito.